Voltamos, pessoal. A gente vai entrar agora na última parte do nosso módulo, em que a gente vai dar basicamente o passo final para compreender o que foi a antropologia como ciência no século XIX. E a gente vai falar agora sobre as primeiras antropologias de fato. Percebam o percurso que a gente fez. A gente começou no Renascimento, a gente foi para o século XVIII e agora a gente está no século XIX. Vamos lá. Primeira coisa bem importante. Quero que vocês percebam que o século XIX é um momento em que a Europa vive o auge da crença no progresso. Como assim? Havia passado recentemente a Revolução Francesa, final do século XVIII. A gente tem, além disso, contexto de segunda Revolução Industrial, já ali no final do século XIX. Esses fatos, esses acontecimentos, somados a vários outros, eles fazem com que se construa na Europa uma visão de que a Europa é o centro, de que a Europa é o progresso, de que o padrão europeu cultural é o que deve ser seguido. E é justamente isso que vai permear essa constituição da antropologia enquanto ciência. O que vai ser e o que vai buscar essa antropologia do século XIX? Ela basicamente está buscando o outro enquanto objeto de estudo. A gente começou falando disso, falando que esse era um dos grandes objetivos da antropologia, mas eu quero que vocês tenham em mente que nesse momento o outro ele vai ser estudado a partir de um método que vem das ciências naturais. Como assim? A gente percebeu que lá no século XVIII já se construiu uma imagem do outro enquanto ser que não tinha irracionalidade, enquanto ser dotado de inferioridade. Quero que vocês percebam que esse tipo de visão, ela permanece existindo no século XVIII, ela não é abandonada, tá? Qual é o grande ponto? É a partir desse tipo de perspectiva, dessa visão extremamente eurocêntrica, que o outro passa a ser estudado através de métodos e de recursos que vêm das ciências naturais. Na prática, o que acontecia, pessoal? Na prática, povos que não eram da Europa, que não compartilhavam da cultura europeia, e a gente pode citar, por exemplo, os pigmeus africanos. Eles eram estudados a partir de técnicas biológicas mesmo. Eles eram capturados, se fazia medição dos crânios para tentar entender o tamanho do cérebro. Então, de fato, nesse momento, essas primeiras antropologias, elas traziam essas técnicas das ciências naturais. Quero que vocês percebam que, claro, isso pode causar em vocês um grande estranhamento, e é natural que cause mesmo, mas é necessário que se tenha em mente que é um contexto do século XIX, um contexto de auge do cientificismo, um contexto em que se acreditava que as ciências empíricas, as ciências naturais, eram um caminho para compreender o homem. E aí isso vai repercutir, isso vai, claro, trazer consequências para essa reflexão antropológica. Então, primeiro ponto, tenham em mente que essa perspectiva que veio do século XVIII, ela permanece, e a partir dessa perspectiva extremamente eurocêntrica, que eles se pautam em métodos, tá, das ciências naturais, para pensar e para refletir sobre o outro. Outra coisa que é bem importante, coloquei para vocês, fortalecimento de uma identidade europeia enquanto superior. Quero que vocês percebam que à medida que o europeu estudava o outro, ele fortalecia a concepção de que a cultura dele era superior, de que a cultura dele era correta, que a cultura europeia era a cultura a ser seguida, tá? Então percebam que essa visão que começa a ser construída lá no Renascimento, ela ainda está presente aqui no século XVIII. Claro, posteriormente, a gente vai perceber que há rupturas e que a antropologia ela muda muito. Mas nesse contexto específico, que a gente chama de primeiras antropologias, elas ainda têm essa pegada sim. Terceiro ponto importante, a antropologia se constitui enquanto ciência autônoma. Quero que vocês percebam, e eu coloquei isso aqui propositalmente, que a antropologia se constitui enquanto ciência. A utilização desses métodos e dessas práticas das ciências naturais, ela é bem importante para a consolidação dessa perspectiva científica da antropologia. Isso não é só uma característica antropológica, tá, pessoal? A gente percebe isso na sociologia, a gente percebe isso, inclusive,
na história e em outras ciências sociais que nesse contexto do século XIX busca-se de fato conceitos e métodos das ciências naturais justamente para se legitimar enquanto ciência. Por quê? Porque nesse momento eram as ciências naturais que eram respeitadas, que eram vistas como padrão de conhecimento. Então esse era um caminho para se buscar legitimidade. Claro que eu não estou justificando esse tipo de prática. O que eu estou falando para vocês é que é fundamental que a gente perceba essas primeiras antropologias, por mais que isso nos cause muito estranhamento, como um tipo de conhecimento e um tipo de formulação próprio de um contexto. Se a gente olhar exclusivamente com os olhos atuais, a gente vai pensar, não acredito que foi assim. Mas se a gente observar o contexto em que esse tipo de construção está inserido, a gente vai perceber que, assim, é absurdo, claro, mas que dentro daquele contexto tinha uma lógica específica. Vou dar um exemplo prático para que vocês compreendam. A gente está no século XIX, certo? A gente está falando que a antropologia, ela surge nesse momento utilizando métodos das ciências naturais para estudar o outro, sempre atribuindo a esse outro uma perspectiva de inferioridade, de atraso. Se vocês pararem para pensar, no mundo, nesse contexto, ainda havia escravidão. No caso do Brasil, inclusive, a escravidão ainda era uma prática, e era uma prática socialmente aceita por boa parte das parcelas da sociedade. Então, se a gente trazer esse tipo de conhecimento para dentro do contexto, perceber que ele está inserido numa racionalidade específica, que, claro, é absurda, precisa ser questionada, mas que ela existia, a gente entende melhor que tá, beleza. Pensando bem, eu consigo compreender que a antropologia tinha esse tipo de prática, porque nesse contexto essa era a prática recorrente, era assim que as pessoas pensavam, era dessa forma que elas enxergavam o mundo, beleza? Então é isso, conversamos um pouco sobre primeiros passos da construção da antropologia enquanto disciplina. No nosso próximo vídeo a gente volta a falar um pouco mais sobre as correntes, sobre as escolas antropológicas. Até a próxima!